Então, pessoal, gravando esse vídeo aqui, colocando no YouTube, tá? Na minha rede, que é um canal que eu nem uso, é particular, tá? E divulgando ali, porque o que ocorre? Nós temos uma iniciativa que é o Profiscast, tá? Que é particular, minha e do prof. Rafael da prof. Elisângela, onde nós trazemos alguns assuntos pertinentes sobre a dificuldade que nós temos enquanto professores aqui da rede pública do Brasil, aqui dentro da realidade do estado do Rio Grande do Sul, e mais especificamente, nós três somos profs do município, municipários, né? Da rede pública municipal aqui da cidade de Bento Gonçalves, né? Que tem sofrido muito já há bastante tempo. Eu trabalho desde 2019 aqui em Bento, né? Como funcionário efetivo, mas se agravando cada vez mais especificamente nesse ano de 2025 tem sido um ano muito difícil para nós, tá? E esse trabalho não tem sido fácil, porque a gente não tem apoio de absolutamente ninguém, né? E então é muito difícil vincular esses vídeos. Nós usamos as plataformas gratuitas, né? Nossa rede particular, criamos perfis ali, nós não temos estúdio, não temos, usamos nosso equipamento pessoal ali, nosso celular, usávamos plataformas gratuitas, bem difícil, usávamos o Instagram. Essas plataformas, via de regra, não têm interesse em dar voz a pessoas que não têm nenhum cunho comercial, nada. Então, recentemente, agora em poucos dias, o Instagram limitou o uso do serviço de live, né? Nós gravamos há poucos dias, conseguimos gravar. Isso mudou agora, esses dias, essa semana, tá? Então, de uma hora para outra, o Instagram decidiu, então, que pessoas que não têm mais de 1.000 seguidores e que os perfis, como é o meu caso, por exemplo, tá? Não é público, né? Até eu não tenho nenhum interesse que o meu perfil seja público, né? O meu particular, não podem gravar lives. Então, eu não posso gravar live, tá? E mesmo o perfil que a gente tem do Profiscast, que ele é aberto, né? Ele não tem 1.000 seguidores, longe disso, né? Ele começou agora, ele tem meia dúzia de seguidores. Então a gente não consegue mais gravar live. Claro que nós vamos usar outros serviços, né? Provavelmente aqui o YouTube, ele permite, né? A gravação de vídeos. Então a gente vai gravar no YouTube, provavelmente, ou vamos usar outro serviço gratuito e divulgar aqui no Instagram enquanto o Instagram permita, né? Fazer isso, tá? Claro que se nós tivéssemos grana, se nós fôssemos falar bobagem, abobrinha, vender bets, vender... aí seria mais fácil, né? Da gente enganar pessoas, enfim. Aí o Instagram e outras plataformas nos apoiariam, né? Pra gente fazer esse trabalho desnecessário, tá? Mas aproveitando, então, que eu tô gravando esse vídeo, o cenário é muito preocupante a nível mundial, a nível nacional, a nível, enfim. E nós vivemos em pleno 2025, com toda a tecnologia que temos, muita incerteza, né? E um cenário mundial conflagrado, né? Com guerras pipocando em toda parte, né? Conflitos no Oriente Médio, conflitos, o cenário instável no Extremo Oriente, né? Ásia, China, enfim, situação de instabilidade em vários outros países, né, da Europa, o conflito Rússia-Ucrânia, estendendo aí desde 2020, desde fevereiro de 2022, e uma situação no Brasil, geopolítica e geopolítica, porque agora envolve também nações estrangeiras, né, muito complicada. E eu, que ninguém perguntou, ninguém pediu, quero aqui dar minha opinião, tá? Me reservo o direito de dá-la e compartilhá-la. E assim, sei que fazendo isso, vou, infelizmente, decepcionar muita gente, tá? Até porque minha opinião sobre esse assunto normalmente desagrada quase todo mundo, tá? Porque nós tivemos uns dias atrás ali o nosso governador aqui do estado fazendo uma colocação que eu acho que ele fez uma colocação muito pertinente, pelo motivo errado, porque
todo mundo sabe, todo mundo não, né? Quem acompanha minimamente o cenário político brasileiro e não estava dormindo nos últimos anos, na última eleição presidencial, sabe que a ideia dele era ser candidato a presidente da República. A ideia é essa que foi frustrada, né, dentro do seu próprio partido. E por isso ele acabou, enfim, colocando ali, né, o rabinho entre as pernas e voltando para ser candidato a governador aqui do estado, que ele teve êxito, né? Então, o sonho dourado dele é ser candidato a presidente da República. E ele falava, então, que nós precisamos de uma terceira via, né? Que essa disputa, essa polarização, palavra que está muito em voga, ela não serve a ninguém, ela não serve ao povo brasileiro. E eu sou obrigado a concordar com o governador. Eu não concordo com os motivos que ele teve para dizer isso. Eu acho que ele foi muito infeliz, né? A ideia é, olha, nenhum dos dois é bom, então a opção sou eu. Tá? Foi mais ou menos essa ideia. Tá? Então, não concordo. E, assim, sendo a terceira via ele, eu também não me sentiria... Não acho... assim, não seria uma grande opção para mim, enquanto eleitor, mas eu concordo no sentido de que sim, nós precisamos de uma terceira via. Tá? Vejo com muita preocupação, porque, na minha opinião, professor Carlos, que já no alto dos meus 48, já quase 49 anos, acompanho a política brasileira já há muito tempo. Me lembro, ninguém me contou, eu vivi, tá? A redemocratização brasileira desde a primeira eleição de 1989. Na época, a mídia tradicional, a TV, ela tinha uma grande influência, tá? E influenciou diretamente a eleição do primeiro presidente eleito por eleição direta pós regime militar, que foi lá o Fernando Collor, que não foi muito feliz nas suas políticas ali, né? E sofreu um processo de impeachment, né? Foi o primeiro eleito e já o primeiro impeachmentado. E de lá para cá foi bem instável a sequência de presidentes que nós tivemos, sendo que o único que não sofreu impeachment, lembrado pelo Eduardo Leite, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Tá? Todos os outros passaram. O Temer não sofreu, até sofreu, né? Agora fiquei com dúvida. Mas foi um presidente ali, não eleito, né? Que entrou na ocasião ali da deposição, então, da Dilma, tá? Mas onde é que eu quero chegar? Que eu sempre acho que onde há fumaça há fogo. Então, achar, como muitos acham, que as denúncias de corrupção ali por ocasião da Operação Lava Jato eram todas infundadas, que o presidente Lula, nosso atual presidente, é um grande baluarte da honestidade, da pureza, da ética, é no mínimo ser ingênuo, tá? Então, é uma desinteligência muito grande. Agora, por outro lado, indo para o extremo oposto, achar também que não houve, por parte do outro lado, um ensejo de, à força, não aceitar a decisão da eleição última de 2022, também é muita ingenuidade. Então, acho que existe vício das duas partes, tá? Particularmente, analisando eu, tá? Considero o seguinte: o governo anterior, da minha parte, da educação, acho que ele falhou muito. Ele teve 5 ministros da educação, foram todos incompetentes, tá? Houve programas que, em princípio, seriam interessantes? Houve. A própria escola cívico-militar, na teoria, ela até não é uma ideia ruim, mas como ela quer ser aplicada, como as tentativas que houve, simplesmente de pegar a galera ali e colocar dentro da escola, tá? Muitas vezes tentando substituir ali o papel do professor, né? Não funciona. Tá? O que precisa realmente é o professor ter autoridade dentro da escola, tá? E
colocar essa aí, que é o que não ocorre hoje em dia, tá? Então, assim, a ideia até não é ruim, mas a maneira como ela foi implantada desde o início, desde o primeiro lá, que era o ministro lá, o Vélez, me esqueci o nome lá, era péssima, tá? E todos os 4 que teve, inclusive aquele que mentiu no currículo lá, todos eles eram muito ruins, tá? O governo, ele cortou muitas verbas para educação, tá? Eu não vou trazer números porque não é o caso, mas assim, ó... mas é que as universidades federais, elas têm um viés de esquerda, mas é dinheiro para educação, não tem... Foram... A UFPEL, as outras universidades federais aqui e no resto do país, elas tiveram assim, elas tiveram que cortar drasticamente as suas atividades, elas tiveram a ponto de ter que parar as atividades por falta de verba do governo anterior. Então, assim, nem vou entrar no mérito, tá? Que foi ideia, sim, do governo anterior, de em plena pandemia, quando, sim, tá? Teve gente, teve político, teve vereador aqui na cidade de Bento Gonçalves que nos chamou a nós, professores, de bando de vagabundo em tribuna, tá? Quando foi a época que muitos dos colegas mais trabalhamos. Em casa, é verdade, mas aprendendo a ser youtuber, aprendendo ferramentas de plataforma que a gente não tinha usado, tá? Replanejando aula, mandando atividade que os alunos não faziam, é verdade, mas a gente tinha que mandar, tinha que corrigir os que faziam, Nós tivemos o triplo de trabalho, tá? Para a 10ª parte de resultado, é verdade, tá? E ainda tem gente do governo anterior, antes da pandemia, que defendia um esquema muito interessante, que é a ideia de que os pais podem ensinar melhor em casa os filhos. Foi uma ministra do Bolsonaro que falou isso, tá? Tem registro, é só procurar na internet, antes da pandemia, lá no início, lá em 2019, tá? Que era melhor os pais ensinarem em casa os filhos do que na escola. Porque na escola os professores eram um bando de... faziam lavagem cerebral de esquerda nas crianças, tá? Sendo que a gente não consegue nem ensinar português e matemática, dirá fazer lavagem cerebral de esquerda. Então, assim, o governo foi muito ruim para a educação, o governo Bolsonaro. Professor, então o senhor está dizendo que o governo do PT é muito bom para a educação? Não, agora eu vou chegar no PT. O governo do PT também é ruim, tá? Ruim como? O governo do PT, eu sigo o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele todo dia quase bota. Eu tinha o número aqui, não anotei. São bilhões de Fundeb para educação, tá? Que todo dia ele bota. Destinamos tantos bilhões do Fundeb para a educação, para os estados e municípios, via Fundeb, tá? Esse dinheiro não chega nem no meu bolso, nem no bolso da Prof. Elisângela, nem no bolso do Prof. Rafael. Ele não chega na escola, uma das duas que eu trabalho, que está literalmente caindo na nossa cabeça, aqui na cidade de Bento Gonçalves. Quem tiver dúvida, vai lá e visite, tá? Está caindo na nossa cabeça. Os banheiros praticamente, quando chove, não dá para usar, tá? O forro, o teto, a rede elétrica, tá tudo caindo na nossa cabeça, tá? Quem acha que Bento está em ordem, vá lá e olhe, tá? Não vou dizer qual das duas é. A outra, que é bem mais nova, ela também tá longe de estar perfeita, tá? Então, o ministro Camilo Santana, ele vai lá e põe isso nas redes. E aí a galera toda vai lá e aplaude, tá? Pessoal, tá muito ruim, tá? Esse dinheiro, correu essa semana passada, tem lá, que claro, tem nota, isso nada é divulgado, tá? Um rombo, um desvio, isso é só uma questão contábil ali, segundo o governo, tá? De 4 bilhões e 300 milhões de reais de verba da educação, tá? Então, assim, existe um teto que não é pago por boa parte dos municípios e o governo federal nada faz, tá? Então, ele não é bom para a educação também, tá? E assim, o PT, quando foi governo do estado aqui por muitos anos,
Também não era boa educação no estado, eu não poderia não falar do estado do Rio Grande do Sul, tá? O governador Leite, que na minha opinião é um péssimo governador para a educação, ele abriu concurso depois de 20 anos sem concurso público, tá? E por quê? Porque ele quer valorizar o servidor, pelo amor de Deus, o piso é 2.200, qualquer pessoa no supermercado ganha mais do que isso, tá? Ele quer acabar com a educação pública tanto quanto qualquer outro, tanto quanto o PT quer acabar. Porque a ideia deveria, em tese, os governos de esquerda, eles não têm a mesma perspectiva de enxugar o Estado, tá? Eles não se importam de que os serviços públicos essenciais, como saúde, educação, segurança, eles têm que ser para todos. E para conseguir isso, esses serviços têm que ser públicos. Essa é a ideia do governo de esquerda, tá? Por isso que eu, tendo que escolher entre essas duas vertentes péssimas, normalmente eu opto pela esquerda, tá? Tanto que eu vou abrir aqui meu voto na eleição passada. No segundo turno, eu só tinha essas duas opções, tá? Péssimas. Eu acabei votando Lula, tá? E repetindo a eleição, votaria de novo, tá? Muito contrariado, tá? Muito contrariado. Porque não... E outra, nem vou falar aqui para não estender muito esse vídeo, que existe uma questão muito grave de crise sucessória, tá? E nem vou falar aqui nesse vídeo, mas, enfim, que gostaria de falar, que nós copiamos o modelo americano, muito. Tudo que acontece nos Estados Unidos acontece aqui. Então basta ver o que aconteceu na eleição americana, basta ver o Joe Biden, que foi o presidente que sucedeu o Donald Trump, que era gagá. Ele estava gagá, ele não tinha sucessor, tá? Ele não fez um sucessor, ele não tinha como fazer um segundo mandato, ele tá gagá. E aí, a 12ª hora entrou lá a Kamala Harris. Ela não era uma candidata ruim, mas ela não tinha o menor preparo para ser candidata. E ela perdeu, tá? E eu temo muito que isso se repita no Brasil, tá? Porque não existe menor preocupação com o presidente atual de fazer um sucessor. E, enfim, vou deixar o futuro nos dirá o que vai acontecer. Mas, então, uma vez que eu já deixei todo mundo brabo com o meu posicionamento, quero encerrar dizendo o seguinte, voltando, né? E por isso que eu não me posiciono nas redes sociais, até porque eu tenho amigos de todos os posicionamentos, né? E aqueles, claro, muito chatos, muito... às vezes eu acabo cortando, tá? Tentando dos dois lados. Muito revoltados ali. Mas fato é que sim, a minha visão é que permanecendo essa polarização, nós tendemos sim a uma ruptura no Brasil, né? Uma ruptura como já aconteceu, né? em outras épocas, né? Nós tendemos a um ponto de inflexão, tá? E esse ponto de inflexão normalmente ele acaba mal. Normalmente na história, né? E por isso que a gente estuda história, não é para ficar de esquerda. Não é para virar militante de esquerda, é para a gente entender como as coisas acontecem e como elas se repetem. Porque quando as pessoas não estudam história, a história, ela se repete, ela tragicamente, ela se repete. Então, as pessoas continuando estudando história pelas redes sociais da sua bolinha, porque para quem não sabe, mas eu acompanho no Instagram e eu só vejo notícia que o Bolsonaro ele vai voltar e o Trump vai invadir o Brasil e vai colocar ele lá de presidente de novo e vai tirar o Lula. Gente, isso é o algoritmo, isso é a tua bolha, é a mesma coisa o outro lado. Não, mas eu vi aqui na minha rede social que agora o Alexandre de Moraes vai expedir o mandado de prisão pro Trump.
Gente, isso é o algoritmo do Instagram. Esse mesmo Instagram, esse que não deixa mais eu gravar live, ele tem um algoritmo, ele só mostra o que tu quer, tá? Sai dessa vida, sai do TikTok, tá? Então, assim, ó, não é assim, tá, galera? Vamos estudar, para um pouco. Então, assim, ó, infelizmente essa história tem de se repetir. Se nós não pararmos um pouco, sairmos um pouco dessas bolinhas e entendermos que as coisas não são tão preto no branco, a tendência disso é piorar muito e o cenário para nós, o cenário mundial, que já não é bom, ele tende a se agravar cada vez mais, né? E o nosso cenário aqui tende a piorar muito. Nós vamos gravar vídeos sobre a nossa realidade, provavelmente sugerir aos meus colegas que a gente use essa mesma plataforma YouTube. Nós temos um perfil do Profiscast, que a gente vai ter, claro, que divulgar, conto com o apoio de vocês para engajar mais, né? Falando especificamente da nossa realidade, contando com o apoio de todos, tá? Inclusive para discordar de nós, tá? Para quem acha que tá uma maravilha, que nossa, que tá ótimo do jeito que tá, né? Que os professores estão assim, ó, super valorizados aqui na cidade, que tá todo mundo querendo vir para Bento ser professor, coloque lá a sua opinião, tá? E é isso, então, um abraço, um beijo no coração aí e aproveitem bem as suas férias aí, que o futuro vai ser complicado.